Na aula anterior, discutimos o valor da energia cinética por partícula de um gás perfeito. Nesta aula, usaremos esse conceito para encontrar o valor da velocidade média das partículas de um gás. Vamos para a aula? Na aula passada, tratamos do tema de energia cinética de um gás ideal. Agora, a gente sabe da mecânica clássica, a mecânica de Newton, que a energia cinética está diretamente relacionada à velocidade da partícula, do objeto que a gente está analisando. Como é que essa relação se dá no caso aqui de um gás, que não é mais agora um composto sólido, mas sim um composto que não se comporta como uma unidade, mas sim uma entidade física que ocupa qualquer volume do recipiente que está armazenado. Muito bem, nesse caso, a gente pode fazer uma analogia direta, assim como é feita na mecânica de Newton, com os bloquinhos. Por exemplo, a gente sabe que a energia cinética do gás é 3 meios de nRT. Agora, vamos igualar então esse valor a mv²/2, que a gente sabe que é a expressão para a energia cinética na mecânica de Newton, né? Agora, a gente vai fazer apenas uma pequena adaptação aqui nesse termo de massa, que veja, não é conveniente trabalhar com o conceito de massa bruta quando se trata de um gás. É muito melhor trabalhar com o conceito de mols, que tem muito mais a ver com a quantidade de partículas que esse gás aprisiona, né? Então a gente vai trocar massa por número de mols vezes molaridade, que é uma relação equivalente, e esse termo sim vamos igualar ao valor da energia cinética do nosso gás, 3 meios de nRT. Muito bem, vai simplificar aqui o 2, simplificar o n do número de mols. Então, isolando a nossa velocidade, a gente obtém que a velocidade média para uma partícula desse gás vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura, dividido pela molaridade desse gás. A gente igualou esse valor da energia cinética por um termo que leva em consideração apenas uma velocidade, ou seja, essa velocidade que a gente obteve é uma velocidade média das partículas. Agora, isso nos desperta a seguinte pergunta: como se comportam a distribuição das velocidades? Ou seja, quantas partículas têm velocidade 1 metro por segundo, 2 metros por segundo? É uma pergunta pertinente, que esse valor aqui não nos informa por si só. A gente sabe que essa distribuição vai obedecer à distribuição conhecida como distribuição de Maxwell-Boltzmann, que nada mais é que esses gráficos aqui. Veja, aqui é um gráfico que relaciona o número de moléculas que possuem uma certa velocidade com a velocidade que está se tratando, ou seja, vamos pegar aqui esse gráfico aqui, que tem um pico mais alto. Ele possui um grande número de moléculas relacionadas a velocidades menores e cada vez menos moléculas relacionadas a velocidades maiores. Isso é esperado porque a temperatura dele é baixa, ou seja, a agitação das moléculas não é tão grande. Agora, se a gente pegar, por exemplo, 500 Kelvin, uma temperatura maior que 300 Kelvin, a gente vai ver pelo gráfico que a quantidade de moléculas, de partículas, que tem uma certa velocidade v é bem maior, ou seja, essa temperatura alta vai refletir na velocidade média das partículas como um número maior de partículas tendo uma média de velocidade maior. E isso, como dá para ver, reflete também na velocidade média dessas partículas, porque a temperatura aparece aqui na expressão para nossa velocidade. Então a gente pode concluir com essa aula que, a partir da energia cinética de um gás, a gente pode obter a velocidade média das partículas desse gás, usando também a expressão de energia cinética da mecânica de Newton. Não apenas isso, a gente vai obter também um gráfico que vai relacionar cada velocidade com o número de moléculas que possui essa velocidade, para cada valor de temperatura. Muito obrigado.